a todos que nos assistem. Me chamo Rogério Rodrigues e estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Canaã. Sejam bem-vindos. Hoje, irmãos, se inicia mais um trimestre, né? Na verdade, o terceiro trimestre de 2020. E ainda estamos em meio à pandemia. Nossas igrejas foram liberadas uma porcentagem para cultos presenciais, mas ainda a escola bíblica não foi liberada, por isso continuamos online. Para isso, foi nos dada 3 opções para escolhermos uma delas para trabalharmos nesse terceiro trimestre, né? A primeira opção, irmãos, era repetir a lição passada, né? A igreja eleita, né? Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, foi a aula passada que nós tivemos. Essa seria uma das opções. A segunda opção seria invertermos as lições, né? Aqui era dada na sala dos adultos, seria dada na sala dos jovens, que os jovens estavam trabalhando o livro de Josué, né? As conquistas, tempo de conquista, né? Baseado no livro de Josué. E as lições dos jovens seria dado na sala dos adultos, só faria inverter. A terceira opção era uma edição especial da CPAD, né? A edição especial da CPAD, essa lição que já foi, que na verdade é uma releitura, né? Uma reedição, né? De 1993, né? Que tem como título geral Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Nós pensamos, né, nós escolhemos aderir à terceira opção, né, que é essa edição especial que na verdade, irmão, está muito rica e é essa que nós vamos usar nesse terceiro trimestre. Hoje é a primeira aula, né? Hoje vamos iniciar a primeira aula desse trimestre com essa nova revista, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, e que fala da reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. É um assunto, irmãos, que não pode ser negligenciado, muito menos esquecido pela Igreja do Senhor, principalmente nos dias em que a perseguição sutil vem de forma bem crescente, né, abatendo sobre nós. Sempre que o povo de Deus passava por momentos difíceis, o despertamento mostrara-se o melhor caminho, irmãos, para a vitória dos servos de Deus sobre seus inimigos. Neste trimestre, que o Senhor da Seara desperte sobre nós o avivamento puro e genuíno, capaz de mudar o cativeiro dos servos fiéis, fortalecendo-os na palavra, incentivando-os a uma vida de oração e capacitando-os a levar o arrependimento a este mundo que caminha em densas trevas. Esse é o objetivo dessa lição, que é baseada nos livros de Esdras e Neemias, né? Iniciaremos com um breve comentário sobre o livro de Daniel, justamente para a gente nos contextualizar na lição, né? O comentarista, irmãos, dessa lição, a lição desse trimestre, é o nosso saudoso pastor que já dorme no Senhor, Eurico Bergenstein, que na verdade comentou esta lição em 1993, cujo assunto permanece tão atual e necessário para os crentes de todas as épocas. Disse Billy Graham certa vez: a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Por isso que essa lição, que foi comentada em 1993, ela tem um cunho tão atualizado nos dias que a gente estamos vivendo hoje, porque a palavra de Deus, como diz aqui Billy Graham, né,
é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? Em 1993, o pastor Eurico Bergsten comentando aqui, a gente vai tratar aqui nessa lição e a gente vai ver a riqueza de detalhes com que essa lição vem tratando e como, sabe, como se encaixa na nossa vida hoje, em 2020, né? Eurico Bergsten muito contribuiu com a leitura evangélica brasileira, sendo autor da teologia sistemática que leva o seu nome. Ele lançou uma teologia sistemática, ele foi escritor de uma teologia sistemática que, por sinal, é uma das mais conceituadas nas Assembleias de Deus, né? Bem como autor de diversos livros e comentarista de lições bíblicas. Vale a pena citar que o pastor foi o comentador que teve mais comentários publicados pela CPAD. Na verdade, foram 35 autores. São comentários que até hoje continuam abençoando e edificando vidas para a glória de Deus. O assunto da nossa lição de hoje, a primeira lição que a gente vai tratar hoje, é Daniel ora por um despertamento. O título da lição é Daniel ora por um despertamento. O texto áureo da nossa lição se encontra em Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática diz o seguinte: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. O ponto central dessa nossa lição, o ponto central que a gente quer abordar nessa lição, que a gente quer compreender nessa lição, é o seguinte: que precisamos estudar a palavra de Deus e também orar o despertamento espiritual. A W. Tozer, disse certa vez, eu me recordo de um homem, a W. Tozer falando, eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar? Ele mesmo respondeu: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Lindo, né, irmão? Assim como as aves, precisamos destas duas asas para alcançarmos grandes voos na dimensão espiritual: a oração e a meditação da palavra de Deus. De 2 Pedro capítulo 3, verso 18, a parte A: antes que ser na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a gente tem que ser bem equilibrado, bem equilibrado. A gente não pode estar crescendo de um lado e não estar crescendo de outro. Tem cristão que ora bastante, mas não lê a palavra. Tem cristão que, ao contrário, lê muita palavra, mas não tem uma vida sadia de oração. Esses crescimentos, irmãos, esses tipos de crescimentos não são saudáveis. Um corrobora com o outro. A oração precisa da palavra para ser respaldada, E é isso que a gente vai ver aqui nessa lição aqui, como é que Daniel orava. E vice-versa, A palavra também precisa da oração para que seja revelada. Então, um corrobora com o outro, não tem como. É como o pássaro aqui, nessa figura de linguagem aqui que a gente acabou de falar, Um pássaro precisa das duas asas para alçar voo. Ele não consegue voar só com uma. É isso que é o nosso ponto central da nossa lição. A gente tem que estudar a palavra, mas também tem que orar. É isso que a gente vai ver nessa lição de hoje, através da vida de Daniel. A leitura bíblica em classe, eu peço aos irmãos para ler, é Daniel capítulo 9, do verso 1 ao verso 3,
Também Daniel capítulo 6, do verso 10, o capítulo 2, verso 17 ao 19, e Esdras capítulo 1, do 1 ao 5. Nossos objetivos de hoje, em primeiro lugar, a gente vai apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Segundo, a gente vai pontuar a resposta divina às orações de Daniel. E terceiro, vamos destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então essa lição vai trabalhar o cativeiro babilônico e a restauração desse cativeiro. Para a gente entender sobre cativeiro, a gente tem que entender o contexto geral. E o contexto geral, o contexto histórico, diz o seguinte: o reino do norte, né? Israel, o povo de Deus, na verdade, Israel foi dividido em dois reinos: o reino do norte, que é Israel, né, chamado com o nome de Israel, e o reino do sul, que é Judá. Israel tinha as duas tribos, nós conhecemos bem, as 10 tribos, nós conhecemos bem, né? E o reino de baixo, as duas tribos, que era Judá e a tribo dos sacerdotes. Enfim, o reino do norte, né, que tinha como capital Samaria, teve 19 reis e 8 dinastias, ou seja, 8 famílias. São 19 reis tirados de 8 famílias, em um período de 209 anos. Nenhum destes reis buscou ao Senhor. Reino do Norte, Israel, né? A capital é Samaria. Apesar dos avisos dos profetas Oséias e Amós. No ano 722 a.C., esse reino sucumbiu diante da Síria e nunca mais foi restaurado. A Síria veio, né, sitiou, né, devastou o reino do norte, e esse reino nunca mais se levantou. O povo de Israel, as 10 tribos que ficavam acima, nunca mais foi restaurada, né? Esse reino sucumbiu diante da Síria, né? O reino do sul, no caso, o reino do sul, que é a parte de baixo, que é Judá e que tem Jerusalém como capital, teve 27 reis da mesma dinastia, da mesma família de Davi, da mesma raiz de Davi, né? Porém, não aprenderam a lição, se fizeram surdos diante dos avisos dos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, bem como também fecharam os olhos para o exemplo do que aconteceu com seus irmãos do reino do norte. Então a questão, irmãos, é o seguinte: que o povo se desviou do Senhor, se desviava do Senhor, no caso que aconteceu com o reino do norte. Na verdade, eles já se desviaram do Senhor desde o cisma, desde a separação, né? Sob os comandos de Jeroboão. Jeroboão implantou uma nova religião dentro de Israel, né? Uma religião, né, com conceitos pagãos, enfim, não estavam mais adorando Deus, e esse foi o motivo da Síria vir, Deus permitir a Síria vir devastar Israel, a ponto deles não mais conseguirem se levantar de maneira alguma. Judá vendo isso, né? Judá tinha a tribo de sacerdotes ao seu lado, ou seja, tinha a lei do Senhor que vinha orientá-lo direto e tudo, mas nem por isso, nem por conta da lei que estava em Jerusalém, né, que tinha, né, o conserto do Senhor, mesmo assim eles ainda se desviavam. Rejeitaram as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, enfim. E o Senhor teve que intervir, né? Em Jeremias, capítulo 26, do verso 4 ao 6, diz o seguinte: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes a minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, Samaria, né, que é a capital de Israel, e farei desta cidade uma maldição para todas as terras. Deus enviando os profetas, no caso aqui o profeta Jeremias, para avisar: presta atenção, se tu não se ajeitar, eu vou fazer igual eu fiz com Samaria, fazer igual que eu fiz com Siló,
né, que foi a primeira capital de Israel. Depois de 3 investidas militares dos exércitos babilônicos, irmãos, Jerusalém, seus muros e o templo foram destruídos. Não teve jeito. O povo, né, rejeitava, né, a pregação dos profetas, né, a palavra do Senhor através dos profetas, e não teve jeito. Se desviaram, né, foram buscar outros deuses, foram buscar auxílio a outros reis e esqueceram do Senhor. Por conta disso, Deus levanta Nabucodonosor como o seu instrumento de juízo, né? E ele vem a Jerusalém, ele vem a Judá 3 vezes. A primeira ocorreu em 605 a.C., quando Nabucodonosor avançou contra Joaquim. Isso está escrito em 2 Reis, capítulo 24, do verso 1 ao 24. E também 2 Reis, 2 Crônicas 36, 5 ao 7. Foi nessa invasão que o profeta Daniel, como também os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, foram levados cativos para a Babilônia, juntamente com parte dos utensílios do Senhor, em 605 a.C. Então foi nessa primeira leva de cativos de Judá para a Babilônia que Daniel foi inserido, né? Daniel, a gente vai já conhecer um pouquinho da história de Daniel. A segunda invasão ocorreu em 509 a.C. Foram levados cativos homens valentes, os ferreiros e os artífices, além de mulheres e nobres, em aproximadamente 10.000 pessoas. Está lá em 2 Reis, capítulo 24, 10 ao 14. E a terceira foi a maior de todas, a terceira invasão foi a maior de todas, ocorreu em 586 a.C., onde o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém foram incendiadas e as muralhas que rodeavam a cidade de Jerusalém foram derrubadas. Esse é o pano de fundo das nossas lições que a partir de hoje estaremos abordando, né? A história do cativeiro. Minha pergunta é: por que Deus castiga o seu povo com o cativeiro babilônico? A gente tem que entender uma coisa, irmãos. Tem que entender uma coisa. Isso que a gente tem que entender para a gente olhar para o futuro, a gente tem que olhar um pouquinho para o passado. Para a gente entender os erros, os acertos, né? Para a gente poder galgar o futuro, né? Após a morte de Josias, em 609 a.C., Josias foi um homem que fez uma reforma dentro de Israel, ou dentro de Judá, né, restaurando o culto ao Senhor. Chega ao fim a reforma religiosa em Judá, dando lugar às práticas pagãs instauradas por Joaquim, que era seu filho. Além do culto pagão, outros motivos acendiam a ira de Deus entre eles. É isso que a gente tem que entender, né? Não era somente a idolatria, né? Era todo o conjunto de fatos que quebravam a lei do Senhor, que iam contrário à lei do Senhor, né? Não era só meramente, apesar da idolatria ser uma das principais, mas existiam outras contra o próprio povo. Por exemplo, a exploração do povo para a construção de palácios luxuosos. Jeremias vem contra Joaquim e profetiza o seguinte: ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Jeremias capítulo 22, verso 13. Isso aqui era o profeta Jeremias anunciando a palavra do Senhor contra Joaquim, dizendo: ó, tu é um explorador, tu explora os pobres da terra para construir os teus palácios luxuosos. Isso Deus não se agrada. Outro motivo também, irmãos, é que esse rei Joaquim não era um rei igual ao seu pai, Josias, né, que buscava ao Senhor, né? Josias, que era temente ao Senhor. Pelo contrário, ele fez totalmente as coisas totalmente contrárias ao que fez seu pai.
explorava o povo, não estava nem aí para o povo, ele queria era engordar, ele queria era aumentar suas riquezas, enfim. Além disso, irmãos, ele matou profeta que profetizava os juízos de Deus. Em Jeremias 26, do verso 20 ao verso 23, ele mata Urias, que profetizava, né, contra o seu reinado, e profetizava contra Jerusalém também, porque eles estavam distante do Senhor e ele não queria de jeito nenhum, e matou o profeta. E queria fazer a mesma coisa com Jeremias. Com Jeremias, ele queimou um rolo com profecias sobre a invasão babilônica. Em Jeremias, capítulo 36, verso 23, diz o seguinte, ó: e sucedeu que, tendo Gildi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. O escriba lá, Gildi, lendo as profecias de Jeremias, né, os rolos com a profecia de Jeremias, né, de Deus através de Jeremias, né, e as profecias eram contra, na verdade estava anunciando, né, a invasão da Babilônia em Jerusalém. Olha, se não se ajeitar, vai vir de Babilônia, né? E ele começou a ler lá e tal, aquela coisa toda. Ele não teve paciência, rasgou o rolo, queimou e rebolou no braseiro, rebolou na chama lá e queimou lá. Ou seja, esse rei desprezava a palavra do Senhor, o que acendia a ira do Senhor. Em Jeremias capítulo 36, verso 29, diz o seguinte, ó: e a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste esse rolo, dizendo: por que escreveste nele, dizendo: certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Esse era o teor da profecia que ele havia queimado. Por que ele queimou? Porque ele rejeitava a palavra do Senhor. Se vocês não se ajeitarem, virá a Babilônia, virá o rei da Babilônia e arrasará vocês, assim como veio os assírios em Israel e arrasou Israel. Vai acontecer a mesma coisa com vocês. Só que esse rei não dava ouvidos. Por esse rei não dar ouvidos, irmãos, também, o povo também, da mesma forma, começou a desprezar também as palavras dos profetas. Esqueceram-se de Deus e desprezaram os profetas. Jeremias, irmãos, que é considerado profeta chorão, porque na verdade ele amava Jerusalém, amava a sua terra, né, e queria que fosse preservada a sua terra, mas as profecias que ele vinham eram só contra a sua terra, era só a sua destruição. Por isso que ele era o profeta chorão, e mesmo indo contra a sua vontade, ele profetizava a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 25, verso 3, verso 7, ele diz assim: olha, desde o ano 13 de Josias, que era um rei bom, né, que era um rei, né, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, Jeremias falando, e eu vou-la ter anunciado, madrugando e falando, mas vocês não escutam. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vocês também não escutaram, nem inclinaram os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, a idolatria, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Então esse era o pano de fundo, esse era o contexto geral, né, dessas nossas lições, né? Israel foi varrida, né? Foi varrida pela Síria, né? Não teve como mais se levantar de jeito nenhum. O reino do sul, né? Judá, sob constantes
profecias não se converteram, e o resultado, irmão, a sentença foi o seguinte: Jeremias capítulo 25, verso 8 e verso 9. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e o destruirei totalmente, e farei que seja um objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. Jeremias 25:11 diz o seguinte: e toda esta terra virá a ser um deserto e espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Deus não teve mais como suportar toda a maldade do povo de Judá, irmãos. Então, deu a sentença: não tem como não. Vai vir o rei de Babilônia, vai levar vocês, e vocês vão passar 70 anos na Babilônia, que é o cativeiro babilônico, que é o assunto da nossa lição. Então, esse é o pano de fundo dessas nossas lições ao longo desse trimestre, né? O cativeiro babilônico, né? O que motivou o cativeiro babilônico? A rejeição de Deus, né, gente? Um rei, né, iníquo, um rei que não teme ao Senhor, né, que o povo é guiado pelo seu rei, então o povo, né, esqueceu do Senhor também, partiu para a idolatria, e Deus não aguentou mais. E Deus não aguentou, né, não suportou mais os pecados do seu povo, e deu-lhe a sentença, que é 70 anos na Babilônia. Então, o objeto da nossa lição de hoje é: Daniel ora por um despertamento. Que despertamento é esse, irmãos? Despertamento do seu povo. E a gente vai entender isso aqui já já. Daniel, irmãos, foi um dos jovens nobres deportados para a Babilônia na primeira invasão de Nabucodonosor a Judá, em 605, né, a.C. Ainda muito novo, ainda muito jovem, foi aprovado pelo rei para servir na corte. E alguns anos depois o vemos no elevado cargo no reino babilônico. A ideia de governo, né? A ideia de governo em relação a escravos de Nabucodonosor e de todos os seus consequentes reis era o seguinte: eles chegavam em determinado local, né? Eles invadiam o local e tal, vencia aquele povo. E todo aquele povo, a grande parte dele, ou melhor, as melhores pessoas deles, os nobres e tal, os mais conceituados, os caras que tinham mais, os escribas, né, que tinham mais capacidade, iriam para a Babilônia para lá servir ao rei de Babilônia. Iriam só servir a maneira deles enxergar, a maneira deles governar as pátrias, os governos, né, que eram conquistados dessa maneira: pega o melhor e leva para a Babilônia, né? E lá a gente garimpa e tal, e pega o melhor para servir aqui ao rei de Babilônia. Essa era a maneira de enxergar os escravos. E nessa primeira leva, em 605, foi Daniel, que foi a parte nobre, né? Daniel era da corte, né? Assim como Isaías também era da corte real. Daniel também era da corte real e era muito jovem. Então ele já foi nessa primeira leva de cativos para a Babilônia. Chegou lá, passou por um teste, ele foi aprovado no teste, e logo a gente vê ele num cargo bem elevado. Deus o exaltou dentro da Babilônia, né? No primeiro ano do rei Dario, em 539 a.C., observe, irmão, já são passados aproximadamente 65 anos na Babilônia. Daniel, quando chegou lá bem novo, jovem, né? Estimam-se assim, na faixa de 15 a 17 anos, né? Bem jovem. E já são no ano 539, que é o primeiro ano do rei Dario, antes de Cristo, e já estão aproximadamente 65 anos na Babilônia. Daniel entende que estão findando o período de cativeiro, fato que o encoraja a orar com jejum, súplicas
e humilhando-se a si mesmo, cobrindo-se com saco e cinza, confessando seus pecados e o pecado de todo o povo. Está lá em Daniel, capítulo 9, verso 1 ao verso 3. Tópico 1, irmãos. Subtópico 1 diz: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Daniel, ainda jovem, vendo a destruição do seu povo, a morte e aprisionamento dos seus familiares, perdendo todas as regalias, e como um judeu piedoso, vendo o templo do seu Deus saqueado e destruído, mesmo assim, mesmo em meio a toda esta situação adversa, ele não nega sua fé e não se entrega ao paganismo e aos ídolos dos caldeus. Daniel continua conservando sua fé no seu Deus, o Deus de Israel, e consagra sua vida, propondo em seu coração não participar dos costumes pagãos. Daniel 1,8 diz o seguinte: Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel é um exemplo para todos os crentes de todos os tempos. Daniel é um jovem, e vê toda a destruição de Jerusalém. Daniel é da parte nobre, né, de Jerusalém, né, e vê toda aquela destruição. Daniel gozava de regalias, Daniel tinha comida boa, Daniel tinha isso, Daniel tinha aquilo, tal, aquela coisa toda. E Daniel vê o templo do seu Deus ser destruído. Agora imagine isso na cabeça de um jovem. Imagine isso na cabeça de um jovem. A destruição de seus familiares, a matança de seus familiares, né, o distanciamento da sua pátria, o templo do seu Deus, né, que era a figura máxima dos judeus, era o templo de Jerusalém, né? Para eles, Deus estava lá por causa do templo, enfim, todas essas coisas, todas, irmãos, na cabeça de um jovem. Agora na Babilônia, né? Na Babilônia, um local onde ele não conhece nada, com costumes diferentes, com todo tipo de costumes diferentes. Então, que fere os preceitos que ele aprendeu desde criança. Agora, imagina a cabeça de um jovem desse. Será que na cabeça dos jovens de hoje ele tinha essa mesma posição de não querer se contaminar com os costumes pagãos? Ou ele colocaria na cabeça: estou aqui mesmo, vamos embora, estou nem aí? Essa é a questão. Esse é o diferencial de Daniel. Mesmo em meio a todas essas adversidades, ele guarda a sua fé. Por isso que o título da nossa lição é: Daniel ora por um despertamento, irmãos. Por quê? Porque tudo foi destruído lá, gente. Tudo foi destruído lá, e ele, que era um homem de oração, que era um garoto de oração, estava começando a sua vida espiritual agora na prática, porque a gente tem que levar em consideração uma coisa: ser crente dentro da igreja é fácil demais, carregar a Bíbliazinha dentro da igreja é fácil demais. A questão é ser cristão na Babilônia, que é o mundo, irmãos, né? É ser cristão na prática, é conservar os conceitos da palavra de Deus, é preservar como sal da terra, né, as verdades, né, do Evangelho de Cristo para as nossas vidas. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial de Daniel, mesmo sendo jovem, conservando firme os preceitos da lei do seu Deus, num local que a promiscuidade, que a anarquia, que tudo aquilo é aparente. Essa é a questão. Ser crente em Jerusalém é fácil, né? Ser crente na Babilônia é outra coisa. Entende isso? Mesmo assim, sendo crente em Jerusalém, se perderam, irmãos. Acho que isso é engraçado, isso aqui é até engraçado. Camarada, tem a palavra, tem o templo para adorar, tem tudo para crescer espiritualmente, mas não cresce, irmãos. Não cresce. Precisa Deus dar uma sacudida, né, que é o caso de Judá, né, tirar eles da zona de conforto, para que numa zona bem mais adversa comecem a orar ao seu Deus. É isso que acontece com a gente, né? A gente está no bem bom, esquece de Deus. A gente está no bem bom, está gozando de um emprego bom, está gozando,
da comida, ter em casa e tal, aquela coisa toda, tem tudo dentro de casa. Esquece de Deus. Aí a gente vai buscar a Deus na primeira adversidade. Não pode ser assim. A gente não pode ser assim, não. A gente tem que mudar isso, né? Enfim, Daniel é um exemplo para nós, de todos os crentes de todas as épocas, por causa disso, irmãos. Porque ele tinha uma vida consagrada a Deus. Né? Ele tinha uma vida consagrada a Deus. Por isso que o manteve firme na Babilônia, né? E a primeira coisa que ele propôs no seu coração, não se contaminar com os costumes pagãos, né? Tinha uma seleção lá que ia participar das iguarias do rei, ou seja, ia participar dos melhores comidas do rei durante 3 anos, não foi durante 3 dias não, 3 anos, 3 anos, 3 anos vinha o melhor da mesa do rei para frente de Daniel, 3 anos, irmãos, vinham as melhores comidas, todo aquele atrativo, toda aquela comida boa, atrativa e tudo, mas Daniel, sabendo que tudo aquilo era consagrado aos deuses pagãos, não se contaminava, resolveu não se contaminar com isso. Nem ele, nem Daniel, nem Azarias, nem Ananias, nem Misael resolveram se contaminar com as iguarias do rei durante 3 anos. Durante 3 anos. E chega para o eunuco, né, para o chefe deles e tal, ó, quero comer isso aí não, faz só verdura mesmo, faz só verdura mesmo, quero isso aí não. Não, mas não posso fazer isso não com você não. Vai que você aparece na frente do rei Nabucodonosor e você está desfalecido diante dos outros. Vamos fazer um teste. Tanto tempo a gente faz e a gente vê. Ora, terminou o fim do tempo que Daniel propôs, o camarada lá. Daniel já parecia mais robusto, né? Daniel, Azarias, Misael, parecia mais robusto do que todos os outros que estavam lá, que resolveram participar das iguarias dos reis, entre eles muitos judeus, irmãos, tanto outros cativos de outros lugares, né, de outras cidades, como também judeus. Então a gente pode ver aí que alguns crentes também não conseguiram aí se resguardar como Daniel, por isso que são referenciais. Amém? Vamos lá. Tópico 1, verso 2, ou 1, 2, né? Subtópico 2, quer dizer, a estrutura espiritual de Daniel capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Como judeu piedoso, Daniel tinha por costume orar 3 vezes ao dia. Esse costume ele vinha lá na casa dele, o costume ele vinha de lá, de Jerusalém, de orar 3 vezes ao dia. Prática que não deixou de ser exercida por estar longe do templo. Muitos de nós não temos por um bom costume o ato de orar. A oração, irmãos, é o oxigênio da alma. Sem ela, nós desfalecemos. Muitos de nós, irmãos, sofremos tentação 168 horas por semana e queremos vencer essas batalhas com apenas 5 minutos de oração. Não tem como. Não tem como. Não tem como de jeito nenhum. A gente passa a semana todinha na luta, na guerra, na luta, na guerra, na luta, na guerra, na luta, na guerra. E se a gente não tiver suporte espiritual, a gente não vai conseguir, irmãos. E que suporte espiritual é esse, irmão? Oração, irmãos. O que a oração faz, irmãos? Te coloca em contato com o Senhor, te coloca em contato com Deus. O que a oração faz, irmão? Quando você está orando, quando você está se entregando a Deus, quando você penetra na verdade, nas regiões celestiais, por meio da oração, meu irmão, você encontra forças para suportar qualquer dificuldade. Tem aquela partezinha da Bíblia aqui, né? Batei, buscar e encontrarei. Pedi, dá-se usar. Buscar e encontrarei, bater e há-se usar. Esse é o conceito da oração. Esse os aspectos da oração. Pedir, pede, dá-se usar. A gente só começa a nossa oração pedindo, né? Só começa a nossa oração pedindo, né? Pedindo. Parece que a gente pede as mesmas coisas todos os dias. A gente só começa essa oração pedindo. Por quê?
Por quê? Porque a gente ainda está no âmbito da carne. Ninguém inicia a oração no espírito. Todo mundo só inicia a oração na carne. Todo mundo inicia a sua oração na nossa própria natureza. E a nossa própria natureza só quer pedir. Então, pedir. Mas não se cansa de pedir. Não se cansa de pedir. 5 minutos eu pedindo. Continua, irmão. Minha oração parece que é só pedir. Continua. 10 minutos. O celular começa a tocar. Já é uma distração. O menino começa a chorar. Bater na porta. Aquela coisa toda. Tudo isso aqui é distração para lhe tirar da presença de Deus. Porque a partir daí você vai começar a entrar na presença de Deus, irmão. Isso aqui é oração. 15 minutos eu orando. Eu pedindo Deus, e ainda não senti nada. Você ainda está na sua natureza. Tem que quebrar isso aqui. Vamos entrar. Aí entra no segundo ponto, irmãos. Bater. Quando entra no segundo ponto desse bater, irmãos, eu estou na porta do reino dos céus. Isso que é forte. Esse ponto de bater aqui já é o segundo aspecto. Eu entro na alma. Sair da carne. Sair daqui das minhas necessidades básicas. Eu estou mais ou menos com 20 a 30 minutos de oração. Nesses 20 a 30 minutos de oração, minha alma já está dilatando, irmãos. E a minha alma dilatando, irmãos, sabe, na presença de Deus, Deus começa, através do Espírito Santo, a me lembrar das coisas que Ele fez na nossa vida, irmãos. Tudo que Ele fez na nossa vida. O que a alma faz? Louvar ao Senhor. Senhor, eu te sou grato por isso. Onde eu estaria se não fosse Tua presença? Onde eu estaria se não fosse Tu ter me resgatado? Aquilo que Tu fez, Senhor, eu te dou graça. Não era impossível. E começa a relembrar das coisas. Porque você está no âmbito da alma. Saiu da carne só pede. Na alma Ele só faz adorar. Só faz bendizer, só faz agradecer, só faz louvar. Na fase do bater. O bater já está nas portas. Senhor, eu te adoro, eu te louvo e tal. Eles começam, vocês já estamos com 40 minutos mais ou menos de oração, porque a gente já está na... Tá entendendo? Sabe como é que é a oração, irmão? Oração não é isso, não é 5 minutos não, quer dizer. Oração não é de 5 minutos. Buscai e encontrareis. Esse aqui é tremendo, não? Esse aqui é tremendo. Isso aqui é oração, irmão. Oração não é de 5 minutos não. 5 minutos você está pedindo ainda. 5 minutos você está na carne, você está na sua natureza. 5 minutos você está dizendo, sabe, você diz, Senhor, eu te agradeço mais um dia. Cuide desse dia. Tá? Senhor, sou grato pelo pão de cada dia. 5 minutos aqui, irmão. 30 minutos você está pedindo ainda. Você está pedindo ainda. Para você entrar na oração mesmo, irmão, você tem pelo menos para 40 minutos para você entrar na oração mesmo, de fato. Onde o Espírito Santo vem, domina seu ser e começa a lhe levar para mais profundo. Isso é que é oração, irmãos. E é isso que Daniel fazia, irmãos. Mais na frente a gente vai ver como é que Daniel orava. Muitos crentes, irmãos, não conseguem obter respostas às suas orações porque não chegaram a entender o que significa combater em oração. Colossenses capítulo 2, verso 1 diz o seguinte, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. O apóstolo Paulo falando, tanto aos de Laodiceia como aos de Colossos, como a todos quantos já ouviram falar do Evangelho através da vida dele, mas nunca o viram em pessoa. E ele diz, com grande combate eu combato. Combater como? Na carne não, na oração. O apóstolo Paulo sempre se preocupando com os fiéis, né? Com os crentes. E ele está dizendo, com grande combate eu combato, combatendo em oração, pedindo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, Senhor, tem misericórdia de fulano, tem misericórdia disso, abre o entendimento daquele, Senhor, dá suporte espiritual ao outro, faz isso. Agora imagine na cabeça de Paulo, todas essas pessoas, sabe, na cabeça de Paulo, todas as suas solicitudes de alguma coisa, e ele combatendo por cada um. Assim era Daniel também. Daniel não orava só pelos seus pecados, Daniel não orava só pela sua pessoa, Daniel orava por todo o seu povo, e a gente vai ver mais adiante, irmãos. Sobre o tópico 3, irmãos, sobre o tópico 3. Enquanto Daniel estava em oração, né, por conta das orações de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer
na Babilônia, né? Na Babilônia. A gente tem que entender, irmãos, que na Babilônia, por exemplo, Nabucodonosor tinha conquistado o Egito, tinha conquistado Israel, né? Tinha conquistado todo aquele povo lá na Mesopotâmia. Em contrapartida, pelo outro lado, os medos e os persas faziam aliança para virem conquistando também de lá para lá, de lá para cá, né? De lá para cá. É isso que acontecia, né? E isso se deu no período em que Nabonido, né, que era sucessor de Nabucodonosor, né, que era rei, estava em campanha, estava fora, e quem estava sob o seu comando, o comando de Babilônia, era Belsazar. Esse rei muito jovem, né, nas festividades de Ano Novo, promove uma grande festa. Ele promovendo uma grande festa, né, já alto da bebida e tal, aquela coisa toda diante de todos os seus ilustres, né, para se autopromover, né, chama os seus servos e diz, ó, vai pegar os utensílios da casa do Deus de Israel, né, que está lá na câmara de Merodach, né, que era o Deus dele, né, na câmara do nosso Deus lá. Aí pega os vasos, os utensílios, as taças, né, e enche de vinho, né, profanando o sagrado. Esse fato, irmão, culminou para a queda de Babilônia, meu irmão. Pegar o santo e tornar profano, né? Nesse inteirinho, nesse período da festa, né, tudo, os exércitos persas já estavam mobilizados, já estavam às portas da Babilônia. Como não poderiam entrar pelas suas muralhas, por serem tão altas e tão extensas, né, eles se infiltraram dentro da Babilônia através dos aquedutos, irmãos, através dos canais de água, né, tudo por baixo dos canais de água, né, se infiltraram pelos canais de água, não pelas muralhas, né. Então eles conquistaram Babilônia de dentro para fora, não de fora para dentro. Eles foram lá no coração da Babilônia mesmo, devastaram tudo, tá? Então tudo isso já estava acontecendo. Daniel orando, Daniel buscando ao Senhor, Daniel pedindo ao Senhor as suas misericórdias, e Deus já está trabalhando, e quando Deus faz, sai da noite para o dia, né, irmão? Foi da noite para o dia que os exércitos, os medos e os persas conquistaram Babilônia. E o que culminou nisso, irmão, foi esse sacrilégio de Belsazar, sabe? Pegar o santo e tornar profano. Isso até talvez nos seus ouvidos não soe tão, sabe, tão importante assim, mas isso aqui é uma coisa séria, irmãos, muito sério, sabe? Pegar o santo e tornar profano. Esse aqui era um rei pagão, claro, que era um rei pagão, né? Tava bêbado, tá? Enfim. Mas dentro do nosso meio, irmãos, infelizmente a gente precisa falar disso, a gente precisa tratar disso, né? Até que para que a pessoa que faça isso, que faça isso, não tem ideia da dimensão do prejuízo espiritual que ela está trazendo para a vida dela. Como é que é isso, Evangelho? Por exemplo, eu vou dar um exemplo em tese. O camarada, né, tá na obra do Senhor e tal, aquela coisa toda. Aí, Senhor, eu estou precisando de um computador, e começa a orar, Senhor, eu preciso de um computador. Preciso de um computador, Senhor, me abençoa, me dá condição de comprar um computador, né? Me dá condição de comprar um computador, né? Preciso de um computador porque eu vou estudar a palavra de Deus no computador, vou pesquisar na internet, fontes e tal, né? Participar de cursos, né, online, né, e tudo, participar de fazer teologia, enfim, o cara tem o objetivo de comprar um computador para se dedicar ao estudo da palavra e tal, aquela coisa toda. Pronto, o propósito é isso. O cara compra um computador, consegue comprar um computador. Em oração o cara fala, Senhor, consagra a ti. Esse computador é teu, é para uso da obra, né, que eu preciso fazer a obra e tal, aquela coisa toda. Amém, louvado seja Deus. Amém. Uso da obra. De repente o cara começa a fazer o uso e tal da obra e tudo, começa a estudar, começa a fazer pesquisa e tal, aquela coisa toda e tal. Mas aí o tempo vai passando, irmão. O tempo vai passando, né? Aquilo que anteriormente ele disse pela sua oração, né? Que é por isso que a oração, né, não é um monólogo, é um diálogo. Você está falando com Deus, tudo que sai da sua boca está sendo provado, você tem que entender isso.
Aí na sua oração ele diz: Senhor, esse computador é teu. Ele é consagra a ti, essa obra. Aí de repente ele está se envolvendo. Internet aberta, se envolve em sites ilícitos, sites pornográficos, se envolve em redes sociais, né, para promover o que não é edificante para os irmãos. Enfim, ele começa a usar o instrumento que ele disse que tinha consagrado a Deus, que ele disse que era para fazer a vontade de Deus. Ele está começando a profanar esse instrumento. E isso, irmão, traz grandes prejuízos espirituais para a sua vida. É isso que eu quero que você entenda, irmãos. Tornar o santo profano. Estou dizendo que o santo é o seu computador, não. Na verdade, ele se tornou santo quando o Senhor consagrou. Ou seja, o Senhor separou para um benefício. Você separou para uma coisa específica em relação ao reino de Deus. E agora você está usando para profaná-lo. Então isso acarreta prejuízos espirituais tremendos. Por quê? Porque ele fica a fonte de acusação de Satanás na sua mente. E para você se libertar disso, meu Deus do céu, é muita luta, querido. Sabe? Uma batalha que estava já ganha, porque você estava aqui se fortalecendo aqui, estava aqui se fortalecendo, estudando e tal, se fortalecendo. Agora você está usando, profanando. Esse agora virou o instrumento da sua acusação. E para você se libertar dele, misericórdia, é mais batalha ainda. E é isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. Exemplo, músicos também, sabe? O cara pega o instrumento da casa do Senhor e vai tocar com o mundo. Acontece, irmãos. O cara pega o instrumento que é dedicado à obra do Senhor e vai tocar no mundo, vai tocar música mudando, ele vai tocar isso, aquilo, outro. Tá entendendo isso? É isso que eu estou dizendo isso aqui. No caso aqui do rei Belsazar, ele era pagão, não era ele mesmo. Mas o cara que é cristão, o cara que é crente, meu irmão, que entende que aquele instrumento é para a obra do Senhor, meu Deus do céu, leva para fora, vai louvar o mundo, vai, meu Deus, não entendo isso não entra na minha cabeça isso não. Então isso aqui é só um parênteses que a gente abriu aqui para a gente entender isso aqui. Então essa profanação, irmão, assim, foi o ato definitivo. Não, agora é a entrada, né? E Daniel profetiza contra ele, né? Deus, de uma forma sobrenatural, escreve na parede, né? Uma sentença, né? Na verdade, escreve na parede uma sentença. Ele não entende. Mais uma vez o servo de Deus vai ser exaltado, né? Mais uma vez aquele que teme ao Senhor vai ser exaltado. Rapaz, o que é isso aqui? Os camaradas, rapaz, a gente não sabe, mas tem alguém que sabe. Ele tem o Espírito dos deuses, é ele que sabe. Na época do teu pai, foi ele que deu a interpretação dos sonhos dele. Enfim, chama Daniel. Daniel vai dizer assim, capítulo 5, versículo 25 e 28. Ó. Este, pois, é o Espírito que escreveu ali. Ó. O que o dedo escreveu, que tu ficou besta com aquele dedo escrevendo na parede, ficou trêmulo, né? Os seus joelhos trêmulos, foi o seguinte. Ó. Ele escreveu o seguinte, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E é esse aqui o que ele quer dizer, que é a interpretação dele. Ó. Mene, está dizendo que Deus contou o teu reino e diz que hoje acaba. Tekel, pesado foste na balança. Deus te pesou na balança e foi achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Um quadro tão tremendo. Quem é que estava invadindo lá? Medos e persas. Quem é que Deus estava falando aqui? Medos e persas. Isso mostra que Deus tem o controle de todas as coisas, irmãos. Vou correr aqui, irmão. Daniel capítulo 5, verso 30, verso 31, diz o seguinte, ó, naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. O Senhor nosso Deus tem o controle de todas as coisas em sua potente mão, e da noite para o dia pode mudar o nosso cativeiro. Essa é a questão. Tópico 2. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Essa profecia
foi dada a Jeremias em Jerusalém, meu irmão. Daniel estava com os rolos vendo essa profecia e Daniel orava respaldado na palavra de Deus. É isso que a gente tem, que a gente precisa entender. Como orar, meu irmão. Só os princípios da oração que Daniel fazia, meu irmão. Isso aqui é tremendo. Por que as orações de Daniel eram respondidas? Porque ele tinha alguns princípios de oração. E já, a priori, oração não é monólogo. Eu não estou falando sozinho. Tá? Eu não estou falando sozinho. Uma oração é um diálogo. Eu estou conversando com alguém e esse alguém é Deus. É esse que é a questão. Então, se eu estou conversando com alguém, eu tenho que saber quem é esse outro alguém. Se outro alguém é Deus, então eu tenho que reverenciar. Daniel tratava Deus como Senhor e não como seu servo. Felizmente, o que a gente vê hoje, nessas linhas de pensamento neopentecostal, é que a oração desses camaradas, a gente vê Deus como servo dele. Deus faz isso, faz aquilo outro, tal e tal. E se eu reivindico isso, faço aquilo, o Senhor tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. Meu Deus do céu, misericórdia. Misericórdia, meu irmão. Esse aqui não está vendo Deus como seu Senhor, não. Está vendo Deus como seu servo. No caso de Daniel via Deus como seu Senhor. Outro, Daniel era sincero. Daniel reconhecia o pecado, seu pecado, e as suas consequências. Sabia que o que estava acontecendo com ele era consequência dos pecados dele e da sua linhagem, da sua família. Daniel 9,5. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel 9,8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Então Daniel era sincero nas suas orações, irmãos. Ninguém se esconde de Deus, irmãos. Aquele seu pecado mais íntimo, mesmo que seja um pensamento ou um sentimento, sabe? Que está ao longo do tempo ganhando forma, irmãos. Deus sabe, irmãos. Deus sabe. Então coloque ele em oração, irmãos. Dê nome ao seu pecado. Tem gente que tem vergonha de falar do que comete. Irmão. Deus sabe, irmão. Só que como é um diálogo, Deus quer esse relacionamento. Como é que tu vai se libertar disso se tu não coloca para fora, meu irmão? Como é que tu vai se libertar disso? Como é que tu vai libertar disso se tu não pede essa libertação? Senhor, eu peco nisso. Peco nisso, Senhor. Isso aqui eu faço, Senhor. E quando eu estou fazendo, eu me alegro. Mas quando eu termino de fazer, eu me sinto lixo. Eu me sinto o pior homem da face da terra. A pior mulher da face da terra. O mais indigno dos homens. Eu me sinto assim. Isso quem faz na tua vida, irmão? Você se sentir assim? É o Espírito Santo, meu irmão. É o Espírito Santo que você faz você perceber o peso, sabe, da consequência do seu pecado. Como é que você sabe isso, irmão? É porque a gente fazia a mesma coisa quando era do mundo. O mesmo pecado que você está cometendo hoje, sendo cristão, sendo servo de Deus, é o mesmo pecado que cometia antes, que a gente cometia antes, quando era do mundão, e quando a gente cometia esse mesmo pecado do mundão, a gente se achava o bichão, né? Não é? Não é isso? E agora a gente se sente um lixo. Por quê? Porque é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, meu irmão. Complicado será se quando você começar a fazer isso, você não sentir mais nada. Aí sim, meu irmão, o negócio complica. Aí sim, viu? Aí o negócio complica, viu? Aí o negócio tem que ter mais cuidado aí. Se não tiver mais sentido o peso das consequências dos seus pecados. Aí, meu irmão, denota que o Espírito Santo está bem afastadinho de você. Né? Aí, enquanto você está lá, irmão, sentindo esse peso lá. Mas note, irmão, como o Tiago diz, né? Nós somos engodados, né? Nós somos enrolados nisso, né? E tudo. Mas antes disso acontecer, irmãos, tem sempre um escapezinho, irmãos. Tem sempre escape. Antes de você começar a praticar isso, vem sempre na sua mente aquele versículo, vem sempre na sua mente aquela mensagem, vem sempre na sua mente alguém dizer, não, faça, não vai acontecer isso. A gente está tão engodado com o negócio que pratica, não é? E quando a gente pratica, a gente se sente mais miserável de todos, né? Mas o Senhor nos perdoa, né, irmãos? Mas seja sincero, coloca essa questão em xeque, coloca essa questão na oração. Bem? Terceiro,
Ele apela para a misericórdia divina, é isso que eu acho tremendo. Daniel 9,18, ó. Inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a nossa cidade, que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados, baseados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Olha aí, Daniel apela para a misericórdia divina. Daniel sabe do seu pecado, conhece o seu pecado, sabe as consequências, sabe que está ali por causa disso e apela para a sua misericórdia, irmãos. Ele não apela para os seus atos de justiça. Ele não vai dizer: Senhor, nós mais te servimos há tanto tempo, Senhor. Nós tínhamos o templo em Jerusalém, Senhor. Nós fizemos o templo em Jerusalém, nós te adoramos a isso, aquilo todo. Não, irmãos, ele baseia na misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, nós pecamos contra ti. Felizmente hoje, irmãos, nós oramos como se colocássemos Deus em xeque. Senhor, sou teu servo há tantos anos, Senhor, faço isso há tantos anos, Senhor, do valo, eu faço isso, sou aquilo outro, na tua casa, aquela outra, fiados, baseados na nossa própria justiça, entre aspas, né, Senhor, porque eu sou assim, tu tem que fazer isso comigo. É errado, irmão. É errado, irmão. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. É a misericórdia dele. Onde é que eu e você estaria se não fosse o Senhor? E as misericórdias dele, irmãos, que nos sustentam, que nos levantam, que todos os dias nos faz acordar. São as suas misericórdias. O serviço que eu faço para ele é a minha forma de gratidão, não a minha forma de me justificar diante dele. Errado, não. Tire isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Se você usa o seu serviço para se justificar diante de Deus, irmão, você está indo pelo caminho errado. Seu serviço é uma forma de gratidão a Deus. E as nossas orações são baseadas na sua misericórdia. Bem? A oração deve ser respaldada pelas Escrituras. Nós vemos sempre Daniel fazendo menção das Escrituras em suas orações, suplicando promessas e atribuindo justiça ao Senhor pelo que fizera. Daniel, tem que ver Daniel orando: Senhor, lembra, Senhor, que tu tirou a gente do Egito. Lembra, Senhor, que tu fez isso. Como é que ele sabia disso? Ele não era nem nascido. Pelas Escrituras. Como é que ele sabia? Porque ele lia as Escrituras. Ele era um jovem piedoso, ele era um homem piedoso e lia as Escrituras, irmãos. Então as nossas orações devem ser baseadas nas Escrituras. O que a gente vê de pessoas orando, irmãos, de si para si, sabe? Parece que diz que oram de si para si. Tem até uma oratória bonita, tem até uma oratória boa, né? Tem até uma forma de falar bem. Mas a gente não vê respaldo na palavra, mano. A gente não vê um versículo na oração do camarada. Né? Tem palavra bonita, palavra de filosofia, palavra de aquilo, palavra daquilo outro. Mas a gente não vê inserido dentro da oração dele, sabe? Um versículo bíblico, uma promessa e tudo: Senhor, por causa disso, Senhor, tua palavra está escrita assim, por isso nós oramos assim e tal, e tal. Então a oração, mano, tem que ser respaldada na palavra. Se você não ora, se você não lê a palavra, você não tem uma oração, sabe? Que seja bem composta diante de Deus, irmãos. Até porque Deus sonda o nosso coração. Mas se você tiver a palavra como respaldo da sua oração, por isso que as duas têm que estar unidas juntas, irmão. Oração sem palavra, meu irmão, sabe? Não tem base, meu irmão. Palavra sem oração não tem oração, não tem revelação. Por isso que as duas têm que andar juntas. Por isso que as duas têm que andar juntas. Você tem ideia, até na morte de Jesus, quando Jesus estava morrendo, a oração dele foi respaldada no Salmos 22, se eu não me engano, né? Senhor, Deus meu, porque me desamparaste. Ele estava citando os Salmos ali, meu. Só para ter ideia. A oração dele era sempre respaldada na palavra de Deus. Daniel ora pelo despertamento. E o resultado desse despertamento, o que foi, irmãos? Qual é o resultado desse despertamento? A oração de Daniel para que o seu povo despertasse, né, irmãos? Voltasse a buscar o Senhor, se consertasse para que o Senhor findasse o cativeiro, né? Para que eles fossem preservados dentro do cativeiro, né? Tudo. E o resultado do despertamento foi o seguinte: o Senhor despertou Ciro
o rei da Babilônia. Quando o Senhor desperta alguém, é para um propósito, irmãos. Ninguém é despertado, ninguém é alertado, ninguém é levantado para ficar parado, irmãos. Quando Deus levanta, quando Deus desperta, é com propósito, irmãos. Deus usa quem quer e quando quer. Deus usou Nabucodonosor para disciplinar o seu povo, né? E agora usa Ciro para punir a Babilônia e restaurar Judá, porque é soberano e seus planos não podem ser frustrados. Não, mas não foi Dário que conquistou lá a Babilônia? O pessoal às vezes tem essa confusãozinha, né, de Ciro e Dário. Na verdade era uma aliança de Medos e Persas, né, onde Dário era o general, né, e Ciro era o rei, né? Então quem penetrou na Babilônia foi Dário, né, e quem toma posse mesmo, quem é o imperador, quem vira o imperador mesmo é Ciro, né? A gente tem que entender isso, Ciro, né? E Ciro estava em campanha, né? E Dário começou a reinar em Babilônia, né? Então depois vem Ciro, né? Quando vem Ciro, acho interessante é isso. Quando vem Ciro, Nabucodonosor tinha uma maneira, na verdade os babilônios tinham maneira de enxergar as conquistas assim, né? Chegava num determinado local, né, conquistava o local e todo o povo daquele local levava para a Babilônia. Na verdade, todo o povo não, os melhores daquele local levavam para a Babilônia para ser colocado à prova e para servir lá dentro da Babilônia, né? Os mais conceituados, os mais intelectuais e escribas e ferreiros e tal, aquela coisa toda, ia para a Babilônia para trabalhar na Babilônia para crescer o reino de Babilônia. No caso dos sírios, né, dos Medos e dos persas, eles tinham uma política diferente. Ele chegava, conquistava, né, via quem era quem, mandava cada um para o seu canto e, por exemplo, mandava fulano de tal para o reinado dele e lá ele seria o vassalo de Ciro, né, ia pagar os impostos para Ciro. Né? Mas quando Deus, né, desperta alguém, sempre o faz com propósito. Ó. Ciro era um rei pagão, foi surpreendido por Deus a saber das profecias de Isaías ao seu respeito 200 anos antes de seu nascimento. Isaías 45, 1 ao 3 diz o seguinte: assim diz o Senhor a seu ungido, ao Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face e de-cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo nome. Isso aqui é que eu acho tremendo, irmão. O historiador Flávio José, né, do primeiro século, registrou em sua obra Antiguidades que Ciro leu que estava predito acerca dele no livro do profeta Isaías e que foi escrito acerca dele 200 anos antes que ele tivesse nascido. Que Deus o havia constituído soberano sobre muitas nações e a partir disso se sentiu inspirado a fazer o povo de Deus voltar a Jerusalém para reconstruir o templo. Ciro ficou tão perplexo com essa profecia, porque não apenas falava dele, mas lhe conferia o nome pelo qual era chamado, Ciro, que mandou reunir a Babilônia, os principais dos judeus, e anunciou que lhes permitia voltar ao seu país e reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Com isso, o Senhor despertou o espírito de Ciro a fazer um decreto real a favor dos judeus. Esdras 1 e 2 diz o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encorajou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Com esse decreto, os judeus poderiam retornar a Jerusalém, reedificar o templo do Senhor, os utensílios do Senhor foram devolvidos
e os muros de Jerusalém poderiam serem levantados. Isso aqui é tremendo. Deus está no controle da história, Deus está no controle de todas as coisas, hein, irmão? É uma profecia que 200 anos do nascimento de rei Ciro já havia falado sobre ele. Isaías profetizando em Judá, né? Antes ainda do cativeiro, muito antes ainda do cativeiro, já falava de Ciro dando o livramento, né? A restauração, fazendo o povo voltar para Jerusalém e dando condição de restauração do templo de Jerusalém, também dos muros de Jerusalém. Enfim, Deus está no controle da história. Deus não é pego de surpresa. Ele já tem preparado tudo, irmãos. Entenda isso. Ele já tem preparado todas as coisas, né? O despertamento de Deus traz restauração. O cativeiro babilônico foi lugar da disciplina de Deus para o seu povo. Nele Deus executou seu juízo, pois ele é justo. Mas tal correção fez com que o povo voltasse a lhe buscar. Jeremias 29, do 10 ao 14, diz o seguinte, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis quando me achardes, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. É o nosso dever, irmãos, orarmos por despertamento espiritual, pois todos os dias vemos os sinais da volta de Cristo e consideramos como acontecimentos normais, o que nos leva a uma mornidão espiritual. Não sejamos como os judeus, que não atentaram para os acontecimentos em sua volta, bem como menosprezaram a palavra de Deus. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, irmãos, são prenúncios da volta de Cristo. E o que estamos fazendo com isso? Essa é a questão. Por isso que precisamos orar por despertamento espiritual, assim como Daniel, né? O seu povo estava na mornidão espiritual, não atentou para o que aconteceu no Reino do Norte, né? E não atentou também para as profecias dos profetas que diziam: vou fazer a mesma coisa que fiz em Samaria com vocês, vou fazer a mesma coisa se vocês nos consultarem. Então os profetas sempre estavam falando, né? Isaías e Jeremias, né? Ezequiel estava lá na Babilônia profetizando para quem estava em Jerusalém, para quem ficava em Jerusalém. Ezequiel lá na Babilônia dizendo para o pessoal de Jerusalém: se prepare que estamos voltando, prepare os sacerdotes se consagrem, os sacerdotes, né? Se ordenem e tal, e vamos voltar, Deus vai trazer a gente de volta, a gente vai voltar, né? Enfim. E Jeremias e Isaías antes do cativeiro profetizando: se acertem, enfim, Deus sempre usando os seus meios para falar com a gente e a gente menosprezando essa maneira de Deus falar conosco. Uma prova dessa, essa pandemia, né? Tudo que está acontecendo ao nosso redor são prenúncios da volta de Cristo. E o que nós estamos fazendo? Estamos em mornidão espiritual, não é isso? Então, vamos orar pedindo despertamento espiritual. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser.